Bem-vindos ao canal Aprende Aí. Violência, um policial ciborgue, uma Detroit futurista. À primeira vista, Robocop tem toda a cara de um filme de ação dos anos 80, certo? Mas e se por baixo de toda aquela armadura de metal estivesse escondida uma das críticas sociais mais afiadas já feitas no cinema? Para muita gente, a primeira coisa que vem à mente é essa frase aí, é um bordão que ficava repetindo nos comerciais bizarros dentro do filme e que, olha, captura bem a ideia de que era só um filme de ação exagerado, meio bobo, sabe? Pois é, e é exatamente para desconstruir essa ideia que estamos aqui. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo e mostrar como, por trás da fachada de filme B, Robocop é, na verdade, uma obra de arte do cinema, brilhante e muito, mas muito subversiva. Então, para a gente entender Robocop de verdade, primeiro a gente precisa olhar para a alma do filme, a sátira. Vamos ver como a crítica social e política foi o verdadeiro combustível para criar esse ícone. A ideia toda veio dos roteiristas Edward Neumeyer e Michael Miner. E o alvo deles era muito claro, os excessos dos anos 80. Eles estavam vendo aquela cultura de empresa super agressiva, a indústria entrando em crise, e aí imaginaram um futuro distópico onde absolutamente tudo, até a polícia, vira um produto para dar lucro. Agora, a parte mais maluca dessa história é que o filme quase não aconteceu. O próprio diretor, o Paul Verhoeven, leu o roteiro e detestou. Achou horrível, jogou no lixo. Foi a esposa dele, a Martine, que pegou o roteiro, leu e insistiu, falando para ele: "Você não entendeu nada. A história não é sobre um robô. É sobre um homem perdendo a humanidade para uma corporação." E aí, finalmente, a ficha caiu. Ok, a ideia no papel era genial, mas como tirar isso do papel? Bom, a criação física do Robocop foi uma verdadeira prova de fogo, especialmente para quem estava dentro da armadura. A produção foi um teste de resistência. Imagina só, filmar no calor infernal de Dallas, no verão, dentro daquela armadura pesadíssima e quente. O ator Peter Weller chegava a perder quase 1,5 kg de suor por dia. Essa experiência foi tão intensa que ele chegou a dizer que foi uma das piores da vida dele. E olha que curioso, todo esse sofrimento real do ator acabou se traduzindo na tela. A gente sente o desconforto, a rigidez do personagem. Deu uma camada de verdade para aquela batalha interna dele. Um homem preso dentro de uma máquina. E isso nos leva a outro ponto, a violência. Porque, nossa, o filme é extremamente violento, né? Mas aqui está o pulo do gato. Não é uma violência gratuita. Ela é o coração da sátira. O diretor tornou tudo tão exagerado, mas tão absurdo, que chega uma hora que para de ser chocante e vira quase cômico. É uma crítica direta ao jeito que a mídia e a gente mesmo consome a tragédia como se fosse entretenimento. Mas a genialidade de Robocop não tá só no que a gente vê, tá também no que a gente ouve. A trilha sonora do filme é praticamente uma história à parte, que narra o conflito central, o homem contra a máquina. Para sacar a genialidade da trilha, a gente precisa entender o que é um leitmotiv. Basicamente, o compositor Basil Poledouris usou essa técnica para criar um tema musical, uma identidade sonora para cada personagem e ideia importante do filme. Funciona assim. Quando Robocop aparece, toca aquela marcha heróica, quase militar. Quando vem as memórias do Murphy com a família, a música fica sentimental, delicada. E o tema do vilão, o Clarence Boddicker, é um som dissonante, pesado, ameaçador. É a maldade transformada em música. E a grande sacada do compositor foi misturar esses dois mundos. De um lado, o som quente e orgânico de uma orquestra de verdade que representa a alma do Murphy. Do outro, o som frio e artificial de sintetizadores que representam a tecnologia da OCP. A própria música está em conflito, o que é uma metáfora perfeita para a luta interna do Robocop. Então, quando a gente junta tudo isso, a sátira, a produção brutal, a música genial, fica claro que Robocop virou muito mais do que só um filme. Vamos dar uma olhada no legado dele e por que ele continua tão importante até hoje. E no final, toda essa ousadia valeu a pena? Bom, os números não mentem. Apesar da produção caótica e de toda a polêmica, o público a adorou. Robocop foi um sucesso inesperado de bilheteria, arrecadando quase 4 vezes o que custou para ser feito. A prova de que um filme inteligente também podia dar muito dinheiro. E o impacto na cultura pop foi gigantesco, né? As frases viraram bordões, ele foi parar nos Simpsons, em South Park, chegaram a construir uma estátua dele em Detroit, financiada por fãs. Robocop transcendeu o cinema e virou um ícone de verdade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta meio incômoda. As críticas que o filme fazia lá em 1987 sobre privatização de serviços públicos, ganância corporativa sem limites, a nossa fusão com a tecnologia, soa familiar?
Talvez a maior ironia de todas seja que a sátira de Robocop, aos poucos, acabou se transformando na nossa realidade.